E eu quero ler com você o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5, os versos 37 a 40, versos ímpares e os irmãos os pares. O último leremos juntos, né? Diz assim: E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Amém. Irmãos, eu pretendo ser muito breve nessa noite, muito breve na minha fala, porque me deparei com um texto muito claro, muito objetivo, mas um texto que Jesus faz uma advertência seríssima, seríssima. Você olha para essa parte do Evangelho de João e identifica algo muito importante. Jesus está dizendo, as Escrituras apontam e definem quem é o Salvador do mundo. As Escrituras mostram para nós quem é de fato o Salvador do mundo. Mas aí vem o detalhe, né? Alguns judeus, alguns homens que viveram no tempo de Jesus, liam as Escrituras com muito cuidado, com muito detalhe, mas eles não conseguiam perceber que Deus tinha revelado o Messias prometido. Eles não conseguiram perceber, mesmo sendo conhecedores da Escritura, que o Messias prometido estava diante deles. Então eles liam a palavra, mas não perceberam que o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Salvador do mundo, estava diante deles. Por que que isso aconteceu? O texto que nós lemos, vocês podem passar aí o slide, por favor. O texto que nós lemos, tem uma fala de Jesus que diz assim, olha, isso aconteceu, eles não entenderam, porque a palavra de Deus que eles liam com muito cuidado, não criou raiz no coração deles. O pessoal hoje gosta de ficar brincando, né, com o negócio do crente raiz e o crente Nutella. Pois é, Jesus lá atrás falou, olha, há um grupo que a palavra de Deus não criou raiz no coração deles. Eles liam a palavra com muito cuidado. Na verdade, como nós lemos aqui, se você tiver com o texto aberto, se não tiver, por favor, abra, você vai ver que Jesus diz que eles liam o texto com muito cuidado, fazendo um estudo da palavra. Mas essa palavra que eles liam com todo cuidado, não criava raiz no coração deles. Pode isso, como alguns costumam brincar aí, né? Pode isso, Arnaldo. O cara pode ler a palavra e ela não criar raiz no coração dele? Irmãos, para a gente entender a dificuldade daqueles homens, para vocês terem ideia, eles liam o texto porque entendiam que a vida eterna estava a partir da leitura e da compreensão da lei, da palavra de Deus, do Antigo Testamento. Mas essa palavra para eles se tornou um livro de regra, somente. Não era o livro em que eles poderiam encontrar o Deus revelado. Imagine você olhar para o texto sagrado, conhecer o texto sagrado, mas não encontrar o autor do texto sagrado. No início do culto, o Fábio falou sobre o versículo da nossa vida. Eu imagino que todos nós temos, né? Um versículo que nos chama atenção, que fala muito ao nosso coração. Um versículo que certamente Deus falou e nos deu uma resposta, uma direção sobre alguma situação. Mas esse versículo, é claro, ele fala sobre a situação, mas ele fala também sobre o autor desse texto. O autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, esses homens, eles liam a palavra, eles conheciam a palavra, mas havia um grave problema. Eles não se encontravam com o autor da palavra. E aí, para mim, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês é que havia um problema para eles, e que não era um privilégio deles, um problema que pode alcançar todos os homens. Passa aí, por favor.
primeiro problema que a gente pode destacar a partir dessa afirmação de Jesus e desse texto, foi a falta de sensibilidade em relação à ação de Deus. É possível olhar para a palavra de Deus e não entender o que Deus está fazendo. Olha que coisa séria. É possível conhecer a palavra de Deus, mas não perceber o que o povo da aliança. Deus decidiu se revelar para um povo. Deus decidiu se revelar para pessoas, para seres humanos. Deus escolheu um povo, os hebreus. Deus fez uma aliança com esse povo. E Deus revelou o seu caráter. Deus mostrou amor, misericórdia, bondade e fidelidade à sua aliança. Mesmo quando aquele povo foi desobediente, Deus continuou fiel à sua aliança, preservando a vida daquele povo. E aí, aqueles judeus faziam parte do povo eleito, do povo escolhido por Deus, conheciam a palavra de Deus, mas Jesus aqui diz: vocês nunca ouviram a voz de Deus. Como assim, Senhor? Se nós lemos a palavra diariamente, se carregamos em nosso corpo partes das Escrituras, como assim nós nunca ouvimos a voz de Deus? E aí Jesus não disse, mas como uma aplicação prática para hoje, a falta de sensibilidade alcançou o coração deles. Liam a palavra, mas não encontravam o Deus misericordioso, o autor da palavra no texto. É possível, irmãos, ler a Escritura Sagrada todos os dias, meditar na palavra de Deus e fazer afirmações belíssimas a partir da palavra de Deus. É possível fazer teologia a partir da palavra de Deus. É possível, mas está muito distante do autor da palavra. Sabe por quê? Falta de sensibilidade. Jesus é o Salvador do mundo, o Messias escolhido. E você imagina, pensa comigo, as Escrituras, o Antigo Testamento sendo revelado e registrado pelos profetas, pelos escritores, lá atrás. E quando chega a plenitude do tempo, o tempo certo, Jesus vem ao mundo, o cumprimento da promessa, a promessa de Deus encarnada, está ali, diante de todo o povo. E aqueles que conheciam a palavra de Deus, não reconhecem o Messias. O que é pior, eles rejeitaram o Messias. Jesus disse para eles: o meu testemunho é verdadeiro. A minha mensagem, a minha palavra, ela está de acordo com as minhas ações. Sinais, milagres, cura, multiplicação de pães e peixes. O povo viu, mas não adiantou. João Batista, profeta muito respeitado pelo povo, chegou um dia diante de uma multidão e disse: está lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está diante de nós, ele chegou, o reino de Deus chegou. Não adiantou. O próprio Deus manifestou a sua graça no batismo de Jesus, dizendo em alto e bom som: este é o meu Filho amado, em quem tenho muita alegria. E o Espírito Santo desce como uma forma de pomba sobre Jesus. Eles creram? Não. Eles rejeitaram Jesus. Conheciam a palavra de Deus, liam a palavra de Deus diariamente, mas não se encontravam com o autor da palavra. Por que isso acontece, irmãos? Por falta de sensibilidade àquilo que Deus está fazendo. Porque essa palavra pode ser tratada até por aqueles que conhecem a Deus como um livro comum. Não se escandalize, eu vou repetir. A palavra de Deus pode ser tratada por nós, crentes verdadeiros, como um livro comum. Sabe quando isso acontece? Quando lemos a palavra e não nos sentimos desafiados a colocar os ensinos da palavra em prática. Quando lemos e conhecemos a palavra, mas ignoramos a palavra e tomamos decisões que são contrárias a essa palavra. Falta de sensibilidade. O testemunho de Jesus foi verdadeiro.
E ele disse: vocês leem a palavra, conhecem a palavra, mas nunca ouviram a voz de Deus. Está na hora de ouvir a voz de Deus. Está na hora de conhecer o autor da palavra. Está na hora de prestar atenção naquilo que Deus está fazendo. E de que forma nós podemos fazer isso, Robério? Ao ler a palavra com o coração aberto, estando diante de algo que é precioso para as nossas vidas. Não é apenas um texto, esse texto é vivo, esse texto faz toda a diferença na nossa vida. Quando foi citado aqui no início do culto, qual é o versículo da sua vida, eu me lembrei de uma situação, irmãos, vivida há algum tempo atrás, e como o texto fez diferença na minha vida. Sabe por quê? Porque quando eu li o texto, irmãos, eu não sou pentecostal, mas eu preciso dizer isso para vocês. Quando eu li o texto, parecia que Deus estava ali, diante de mim, lendo o texto para mim. Salmo 46, verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando Deus falou, meu amigo, eu cheguei a tremer, eu falei, Deus está falando, tem que ficar quieto. Mas todas as vezes que nós lemos a palavra, Deus está falando conosco, e por que não trememos? E por que o nosso coração não é tomado de temor? Porque às vezes nos falta sensibilidade. O Messias já veio, ele testemunhou. A palavra de Deus nos mostra quem é Jesus. Nós cremos em Jesus. Nós fomos salvos e transformados por Jesus. Nós cremos que não importa o que aconteça amanhã, a nossa vida está guardada sob os cuidados do Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele guarda a nossa vida. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Você está sensível à ação de Deus em sua vida hoje? O que você tem lido a partir da palavra de Deus tem transformado a sua vida? Você está sensível às transformações que o Senhor quer produzir em sua vida a partir da palavra? Ou há em seu coração insensibilidade? Precisamos ser vigilantes, irmãos. Precisamos ter muito cuidado, para que o nosso coração não seja tomado dessa insensibilidade, para não nos afastarmos do Senhor. Mesmo sendo muito conhecedores da palavra, está distante do autor da palavra. Eu quero fechar esse ponto fazendo uma aplicação e dando um exemplo muito prático. Você já ouviu a história do endemoniado gadareno? Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas também fala que Jesus atravessou e foi até a terra dos gadarenos, e lá encontrou um endemoniado, e Jesus vai lá para curá-lo, para libertar aquele homem que vivia nos sepulcros, aquele homem que não tinha convívio social, aquele homem que tinha que viver à margem da sociedade, porque era um problema. Jesus vai lá para curá-lo, para transformá-lo, e só um milagre para libertar aquele homem, irmãos, Jesus faz. Mas aí os demônios fazem um pedido. É estranho, né? Dizer que um demônio faz um pedido e o Senhor concede, mas foi o que aconteceu. Os demônios disseram, olha, a gente não quer ir para outro lugar. Um dia um amigo fez uma piada, né? Será que aqueles demônios não tinham passaporte para ir para outro lugar? Eles não podiam? Um amigo. Pois é, os demônios fizeram um pedido, e aí o Senhor concedeu a eles, tudo bem. Eles entraram na manada de porcos, e os porcos se precipitaram, morreram. Você lembra o que aconteceu em seguida? O que os moradores da cidade pediram a Jesus? Marcos 5,17, então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Mesmo Jesus libertando uma pessoa do poder do diabo, as pessoas que conheciam a palavra de Deus pediram a ele que fosse embora, porque Jesus estava trazendo prejuízo financeiro. Uma aplicação para nós, para fecharmos esse ponto. O que tem orientado a nossa vida? Quem tem feito a nossa cabeça? O dinheiro? As ideologias do nosso tempo? O marxismo? O capitalismo? Os conselheiros diversos? Agora tem coach aí para tudo.
Quem tem nos orientado e nos influenciado? O Senhor, a partir da sua palavra, ou sabe lá Deus o quê? É preciso ter sensibilidade, irmãos, para entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas. Esteja atento àquilo que Deus está fazendo em sua vida. Segunda verdade que quero destacar é a questão da relevância da palavra. Os versículos 39 e 40 do Evangelho de João diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês não querem vir a mim para terem vida. Nós podemos chegar à conclusão que aqueles judeus estavam cegos espiritualmente, estavam mortos espiritualmente, estavam distantes de Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Eles liam a palavra cuidadosamente, mas não compreendiam a palavra. Liam a palavra todos os dias, mas não tinham um encontro verdadeiro com o autor da palavra. Por que isso acontecia? Porque a palavra de Deus perdeu o valor real na vida deles. Qual é a relevância da palavra de Deus em nossas vidas? Hoje cantamos aqui: terra e céu passarão, mas a palavra do Senhor nunca, jamais passará. A palavra de Deus não passará. Essa palavra permanecerá até o fim. Essa palavra se cumprirá até o fim. Irmãos, enquanto cantávamos, o meu coração foi tomado de alegria, de certeza. Sabe por quê? Porque quando eu olho para o nosso contexto de violência, de corrupção, de caos, o meu coração é tomado de dúvidas, de incertezas, de preocupações com o amanhã. Como é que vai ser o mundo amanhã para os nossos filhos? Como é que vai ser o mundo amanhã para você, jovem, que está para ingressar na faculdade, que está pensando na possibilidade de uma profissão? Como será esse mundo amanhã? Mas quando paramos para olhar a palavra de Deus e percebemos que ela não passará, e percebemos que aquele que pertence ao Senhor, não importa o que aconteça, o maligno não pode tocá-lo. Aqueles que pertencem a Deus jamais deixarão de pertencer. Quando paramos para analisar a palavra, irmãos, o nosso coração é tomado de alegria, da convicção de quem caminha conosco é o Senhor. Então não importa o que aconteça, Deus guarda a nossa vida. Mas aqueles judeus, eles de alguma forma estavam vivendo uma indiferença em relação à palavra de Deus. Eles liam, mas não compreendiam. A palavra de Deus se tornou para eles irrelevante. A palavra de Deus se tornou para eles infrutífera. Uma palavra que revela o plano de salvação do eterno, uma palavra que revela quem é o Messias prometido, uma palavra que nos mostra que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, se tornou para aqueles homens que liam cuidadosamente as Escrituras infrutífera. Sabe por quê? Perdeu o valor, perdeu o valor. Não havia mais relevância da palavra em suas vidas. Eles liam as Escrituras muitas vezes, mas não se submeteram à autoridade das Escrituras. É por isso, irmãos, que Jesus diz nesse verso 40, vocês não querem a vida que é oferecida por Deus. Vocês querem o conhecimento da palavra, vocês querem discutir acerca da palavra, vocês querem construir teologia, mas vocês não querem experimentar as transformações que o Pai oferece a partir da palavra. Um dia um amigo confidenciou algo, e precisa ter coragem para dizer isso, mas ele teve, e eu acredito que o Senhor o libertou desse pecado. Ele disse: olha, eu tratei a palavra de Deus por muitos anos como um amuleto, Robério. Amuleto. Está diante de uma situação difícil, Salmo 91. Ao que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Não vem problema nenhum, né? Pega a palavra de Deus, coloca ali, pode aplicar. Chega na casa do camarada, a Bíblia está ali aberta. Ele não lê, mas está aberta. Tem que permanecer aberta, né? De preferência com um copinho de água do lado. Não sei para quê, mas está lá.
Esse amigo disse assim: Robério, tratei a palavra como um amuleto por muitas vezes. E um dia fui assaltado. Na verdade, os bandidos cercaram ele, o carro dele, e entraram no carro. E aí falaram: pega a linha vermelha. E ele foi embora. O cara com a arma na cabeça dele disse: o que é que você faz, meu amigo? E ele disse: eu sou pastor. Pastor? Então fala para mim aí um texto bíblico. E ele citou. Fala para mim outro. Ele citou. E aí teve uma hora que o bandido falou assim: nós vamos te matar. Ele disse: está repreendido em nome de Jesus. E o bandido deu uma tapa nele, né? Aí ele parou e pensou: não funcionou. Não funcionou. Ele disse, depois os bandidos liberaram o carro, enfim. Levaram alguns bens, mas está lá. Vivo, são e salvo, para a glória de Deus. E ele conta esse testemunho rindo. Ele disse assim: cara, eu precisei passar por uma experiência tão ruim, tão negativa, para perceber que a palavra de Deus não era amuleto. Que eu precisava olhar para a palavra de Deus, me apegar à palavra de Deus, mas mais do que isso, ao autor da palavra, e a experimentar as transformações que a palavra de Deus quer produzir em minha vida. Queridos, quantas pessoas tratam a palavra de Deus como um amuleto? Eu preciso tomar uma decisão, então qual é o texto? Salmos. Salmos é bom. Tem sempre coisa boa, né? Tirando os salmos imprecatórios, tem muita coisa boa nos salmos. Então, vamos olhar para os salmos. Mas quando o camarada abre a palavra de Deus, e aí o próprio Deus diz assim: olha, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Não, Senhor, esse aqui não. Eu quero apenas bondade e misericórdia que me sigam por todos os dias da minha vida. Nós estamos falando de outros exemplos. Mas será que em algum momento da nossa vida nós tratamos a palavra de Deus como um amuleto? Será que de fato, a relevância da palavra em nossas vidas? Alguns dados não são precisos, e por isso não vou citar a fonte, mas alguns afirmam que hoje no Brasil talvez nós tenhamos em torno de 30% de cristãos no país. 30% dos brasileiros se declaram cristãos. É muita gente. É muita gente. Eu pergunto a você, por que esse cristianismo tão vivido no país hoje não impacta a nossa sociedade? Por que a nossa sociedade, e aí vamos falar de Rio de Janeiro, nosso contexto, é tão alcançada pela violência, pela corrupção? Por que todos os dias, na verdade já virou piada, né? Todos os dias surge um caso de escândalo dos governantes. Por que, irmãos? Por que os cristãos e esse cristianismo não impacta a sociedade? Seria porque a palavra que esses cristãos, e eu estou dizendo de um modo geral, a palavra que nós cristãos estamos lendo e meditando, perdeu valor nas nossas próprias vidas? Se não causa impacto nas nossas vidas, como causará impacto na vida do outro? Se o outro não vê a palavra de Deus na sua vida, como ele vai desejar a transformação que o Evangelho pode fazer? Um evangelho irrelevante, que perdeu o valor, que na verdade em alguns momentos é motivo de escárnio, é motivo de zombaria, porque a palavra de Deus perdeu a relevância para a vida de algumas pessoas. Para você, ela tem valor? Para você a palavra de Deus é suficiente? Quando você está diante de uma adversidade, você consulta a palavra, dizendo: Senhor, eu me submeto à tua vontade, a partir daquilo que o Senhor revelou em tua palavra. Quando você precisa tomar uma decisão, você consulta a palavra, você vive a partir dessa palavra, ou ela perdeu o valor? Nós, como disse no início, escolhemos esse tema para essa série, por causa dos 500 anos da Reforma. A Reforma Protestante, irmãos, a Reforma Religiosa, completará no dia 31 de outubro, 500 anos. Passa aí, por favor, Wanderson. E há um legado muito bonito que a Reforma deixou para nós.
Se estamos aqui hoje, se podemos dizer somos cristãos, somos evangélicos, herança da reforma. Em 1517, um padre olhou para a igreja, a qual ele fazia parte, e disse: olha, algumas coisas estão acontecendo e elas são contrárias à palavra de Deus. E ele decidiu fazer o que todo cristão precisa fazer. Ele decidiu orar e praticar a palavra. E isso custou muitas coisas, irmãos, muitas coisas. Inclusive desafiar aqueles que eram seus líderes. Lutero afixa na porta da Catedral de Wittenberg suas 95 teses, chamando a igreja para uma discussão sobre alguns pontos doutrinários, dizendo: olha, algumas práticas da igreja são contrárias à palavra de Deus e nós precisamos rever isso. A palavra de Deus começou a ser pregada com zelo, com firmeza, e as pessoas começaram a ser alcançadas e transformadas. Em poucos meses, irmãos, em poucos meses, parte da reforma já tinha sido alcançada. Parte da Europa já tinha sido alcançada pela reforma, e as pessoas começaram a ser transformadas e começaram a viver a partir do Evangelho. Igrejas começaram a ser organizadas, as pessoas começaram a viver de fato o mandato espiritual, viveram o relacionamento com Deus correto, uma salvação que não pode ser comprada, mas que foi conquistada a partir da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. As pessoas começaram a pregar o Evangelho, a obedecer a palavra de Deus e a viver a partir da palavra. A reforma completa agora 500 anos. Nós somos parte disso, herdeiros dessa reforma protestante. 500 anos se passaram, mas há uma pergunta: quais são as indagações hoje? Quais são os problemas que nós estamos vivendo hoje? Conversava de manhã com os jovens em escola dominical, e aí falei para eles: olha, no tempo da reforma, quando aconteceu a reforma, a igreja romana estava vendendo indulgências, estava vendendo às pessoas o perdão. Na verdade, era uma distorção do Evangelho. Hoje acontece a venda de indulgências, as pessoas hoje estão distantes da palavra. O que está acontecendo hoje? De certa forma, há líderes que estão vendendo indulgências também. Mas não apenas isso, irmãos, há um secularismo muito presente nos nossos dias. E sabe o que é o secularismo? A banalização do sagrado. Para você ter ideia de como esse secularismo é pernicioso, parte da Europa hoje, que foi o berço da reforma, vive um pós-cristianismo. Para eles, para alguns, lá na Europa, o cristianismo não deu certo, se tornou algo obsoleto. Não deu certo. Nós agora queremos outra coisa. O cristianismo não serviu. E aí a igreja na Europa, ela está se reinventando. A igreja na Europa está pensando em formas, em métodos, para evangelizar aqueles que moram nos lugares onde foram evangelizados pelo apóstolo Paulo, primeiramente. Ásia Menor, Grécia, Itália. A igreja está fazendo malabarismo para pregar um evangelho que conquista essas pessoas, que hoje dizem assim: olha, não, o evangelho não deu certo, para a gente não serve. O berço da reforma protestante hoje está distante da palavra de Deus. Lugares como a Holanda hoje, meu amigo, que já foi o lugar dos sínodos de Dort, né? O sistema doutrinário do calvinismo, faz toda a diferença para as nossas vidas, contribui para o entendimento das escrituras. Hoje lá, em Amsterdã, há a Copa da Maconha, livre, leve e solta. Ganha prêmio quem consome mais. Em Amsterdã, há o shopping do sexo, livre. Palavra de Deus, as igrejas, até existem algumas, mas é cada um na sua, não faz diferença nenhuma. O que aconteceu, irmãos, para que a palavra de Deus perdesse a sua relevância na vida das pessoas? Vamos deixar a Europa de lado, e o Brasil? Quais são as inquietações do nosso país hoje? Quais são as necessidades do nosso país hoje? A palavra de Deus é suficiente? Passa aí, por favor, Wanderson. A palavra de Deus é suficiente?
Hoje você encontra alguns cristãos, que afirmam: a minha salvação foi conquistada por Cristo. Só há um Deus vivo e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu creio na palavra como regra de fé e prática, mas ele usa algumas coisas para fortalecer a fé dele. No momento de oração, ele coloca um copo de água. Agora não dá para colocar mais em cima da TV, né? Mas ele coloca em determinados lugares. E quando termina a oração, ele precisa beber aquela água para contribuir. Ele precisa ir à igreja todos os dias, porque se ele não for, ele será amaldiçoado. Ele precisa dar o dízimo dele, e alguns irmãos aqui vão entender o que eu estou dizendo, porque se ele não der o dízimo dele, até o vizinho dele pode ser amaldiçoado. E o que é pior, ele crê nisso. A palavra de Deus é suficiente? Não, é mais um. Irmãos, quando a palavra de Deus é suficiente para as nossas vidas, ela impacta as nossas vidas, e ela produz as transformações que Deus deseja. E a vontade do Senhor para as nossas vidas, é o que Paulo escreveu aos Romanos, é para que sejamos conforme a imagem do seu Filho, Jesus. É possível viver como Jesus viveu nesse mundo. É possível ter a mesma intimidade com o Pai que Jesus teve enquanto viveu nesse mundo. É possível experimentar as transformações que o Evangelho produz e viver de fato como um discípulo do Senhor Jesus. Quando isso acontece? Quando a palavra de Deus impacta as nossas vidas. A palavra do Senhor é relevante para você? Você vive a partir da palavra? Eu quero concluir citando Bill Hybels. Eu comecei a ler um livro tem 2 semanas, mais ou menos. É para o nosso retiro de mentoria que vai começar amanhã. E o testemunho de Bill Hybels no livro impactou a minha vida. Ele conta que estava discipulando um jovem, um rapaz, que inicialmente não era cristão, mas que depois foi alcançado pelo Evangelho. Foi transformado pela palavra de Deus. E esse jovem chegou alegre e satisfeito. E disse: pastor, memorizei o meu primeiro versículo bíblico. Se fosse comigo, irmãos, garoto bom, vem cá para te dar um abraço. Mas como Bill Hybels já caminhou um pouco mais do que o Robério, Bill Hybels parou, ouviu a declaração do jovem e pensou: preciso fazer um questionamento a esse rapaz. E ele disse: bem, isso é bom, você ter memorizado o seu primeiro versículo bíblico. Mas quais são os impactos? Qual é o impacto que esse versículo bíblico está produzindo em sua vida? E aí o rapaz disse: oi? Como é que você tem vivido esse versículo bíblico? E aí o rapaz disse: e era para viver? Era para viver esse negócio? Ele disse: não é só para você conhecer, é para você colocar em prática. Então nós vamos fazer um desafio, nós vamos lançar um desafio, fazer um acordo. Bill Hybels contou: você vai sair daqui, desse discipulado hoje, vai para sua casa, vai viver a sua semana, meditando nesse versículo, e só vai memorizar o próximo versículo, depois de ter colocado este em prática. Tudo bem? E o rapaz disse: pô pastor, desafio difícil, hein? Mas é possível, vai lá. E esse rapaz foi embora, para viver a palavra de Deus. Queridos, como nós temos vivido a palavra do Senhor? Quantos versículos bíblicos já memorizamos? Até fazemos, hoje não mais, né? Não se vê mais hoje, pelo menos aqui, piedade, eu posso falar um pouco, mas até fazíamos há um tempo atrás a batalha bíblica, né? Para ver quem sabia mais versículos bíblicos. Sabemos tantos. Se uma pessoa chega e faz uma pergunta para nós temos uma resposta baseada na palavra, não é verdade? Mas como temos vivido essa palavra? E aí eu quero lançar um desafio para você. Memorize um versículo bíblico por dia. Presta atenção. Um amanhã, um terça, um quarta, um quinta, um sexta e um sábado.
Todos os dias, todos nós, vamos memorizar um versículo bíblico. Só um. Tudo bem? Amém? Amém? Isso. Senti firmeza agora no segundo. Vamos memorizar um versículo bíblico por dia. Mas vamos praticar esse versículo bíblico. Amanhã vamos memorizar um e vamos colocá-lo em prática. Na terça-feira vamos memorizar outro e vamos colocá-lo em prática. Na quarta, outro em prática. E no domingo chegaremos aqui para testemunhar o que o Senhor fez em nossas vidas. Meus queridos, eu tenho certeza que nós vamos experimentar algo extraordinário da parte de Deus para as nossas vidas durante toda essa semana. Amém.